Bom dia, a paz, que Deus abençoe. Louvado seja Deus, que Deus possa colocar em vossos corações essa mensagem seja para abençoar a sua vida, instruir, para que você viva em santidade, na operação de Cristo, na presença do nosso Deus, que vai dar vida, vai te ajudar a sobreviver à adversidade da vida. Em nome de Jesus. Meu Deus, ó meu Pai, que essa palavra possa ser eficaz na nossa vida, que essa palavra possa ser para nos ajudar, a nos curar, a nos libertar, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. E todo aquele que ouvir esta palavra seja abençoado por ela, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vou ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 por diante, que diz assim: apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espírito enganador e doutrina de demônio. Então, nos últimos tempos, as pessoas podem se desviar da palavra de Deus, muitos até, vai dar ouvido à doutrina de demônio, a espírito do mal, ao príncipe das trevas, que vive enganando a um e a outro. Eu quero dizer que não é por esta palavra que você está guiado aí pelas trevas, não. É quem não apresenta a palavra de Deus e não diz que Jesus é filho de Deus, nascido de mãe, de Maria, nascido da Virgem, nascido da escolhida de Deus para conosco, né? Aqueles que negam isso, diz que Jesus não nasceu como eu e você nascemos, esse povo não ensina a paz de Deus em canto nenhum. Louvado seja Deus. Pela hipocrisia de homem que falam mentira, tendo caracterizado as suas própria consciência, por doutrina de homem, que eles planejam, ele faz os seus próprios acertos, e dizemos assim que dá certo, fazemos assim que dá certo, não com interesse na sua salvação, com interesse próprio, não com interesse que você venha se apartar do mal, mas com interesse de você cada dia que seja mais prisioneiro do próprio mal, porque não estão pregando a palavra de Deus, estão pregando os seus próprios mandamentos e interesse, querem privar em você numa doutrina humana e não da parte de Deus. Termina você sendo enganado, porque Jesus disse, as pessoas têm comichão nos seus ouvidos, querendo um anseio, um desejo melhor, e cai nas armadilhas dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, dando caracterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos evangelhos de Deus, criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas ações de graça. Louvado seja Deus, porque toda criatura é de Deus boa, e não há nada que rejeite, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Louvado seja Deus, porque toda criatura de Deus é boa,
porque todas as pessoas que são criadas por esta palavra, por este caminho, se alinha ao caminho de Deus. Então, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. E não há nada que rejeitar, sendo recebida com as ações de Cristo, de graça de Deus. Se você é uma pessoa que tem feito bem e seus ensinamentos, seus pensamentos são dados pela graça de Deus, você é cidadão do céu, obra de Deus. Você é homem bom dado por Deus, já instruído pelo Senhor, pela sua palavra. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E por estas palavras e as orações que eu e você fazemos, és purificado, santificado, consagrado para com Deus, em nome de Jesus. Então, se você é uma pessoa consagrada, você ora nas pessoas e as pessoas ficam boas. Se você é uma pessoa consagrada do Senhor, você vive na doutrina de Deus, você ora e o espírito do mal sai da pessoa, porque Jesus disse que chamou você para ganhar alma, para ser pescador de homem, para extrair as molestas da vida das pessoas, para tirar você da idolatria, da feitiçaria, de bruxaria, abre porta de emprego. Deus te chamou para te abençoar. Ele viu você imundo e sujo e chamou para você ser limpo através de sua palavra, através da oração, porque toda criatura, todo criado de Deus é. Eu e você somos de Deus, porque desde o ventre o Senhor nos plantou lá, e Ele mesmo que nos tirou para nos cuidar, para nos redarguir, para nós instruir em boa obra, diz lá no livro de Timóteo. Louvado seja Deus. E não há nada que rejeite, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus é pela oração e santificação. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, que essa palavra venha fazer menção em seu coração, que você venha se arrepender do mal que poderia fazer a você mesmo, porque ofender o próximo é ofender a você. Se você não amar o próximo, que está perto de você todo dia, como é de amar a Deus? Se você isentar o próximo da culpa, você não vai apredejar, você não é acusador. Cadê teus acusadores, mulher? Não tem nenhum aqui. Eu também não vou acusar. Não faça oposição a Deus. Não faça oposição ao próximo. Faça o que Deus mandou. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você quer ver o próximo ferrado? Você quer ver você mesmo? Jesus chamou para você vir à seara trabalhar. Os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são convidados a ir à seara para pregar a palavra, para ter humildade em seu coração, não para estar apontando um em outro, dizendo esse serve, esse não serve, esse me agrada, esse não me agrada, porque você não tem nenhum. Todos são de Deus. Todos são de Deus. Olha aqui a palavra. Porque toda criatura é de Deus, tem algum seu? E boa. E não há nada que rejeite, sendo recebido em ações de graça, sendo recebido pelo Senhor. Não há nada que você rejeite. Então, por que você faz acepção de pessoa entre os irmãos, aonde você está? É porque você não está pregando a doutrina do céu. Pregue a doutrina do céu e viverás por ela, porque o Senhor disse: apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito experimenta e diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, sendo ouvido a espírito enganador e doutrina de demônio. Então, se as pessoas têm Jesus, tem essa doutrina e se torna mal porque não está tendo um ensinamento santo na vida das pessoas. O ensinamento não está separado do pecado, da imundícia. As pessoas estão misturando a palavra, trazendo
Muitas conversas para dentro da palavra, atrapalhando a palavra, pulando o versículo, não estão dentro da palavra, estão lendo um versículo e inspirando do jeito que quer. Você não pode pegar um versículo da Bíblia e isolar e fazer um sermão, não. Porque tem a palavra inteira. Ele escreveu um capítulo, um assunto que começou aqui e praticamente terminou aqui. É isso que você tem que ler, para que as pessoas saiam instruídas pela palavra de Deus, que não é sua, é de Deus, ouvindo esta palavra, porque pela palavra de Deus e pela oração és santificado em nome de Jesus. Oramos para que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém. Meu Deus, ó meu Pai, todos aqueles que ouviu esta palavra e colocar em seu coração, que sejam abençoados em nome de Jesus, e todo aquele que você abençoar será abençoado em nome de Jesus, amém. Se você crê, vê a glória de Deus. Louvado seja Deus, amém.